quais são os erros que você está cometendo e a mentalidade errada que está fazendo com que o prêmio da loteria não saia para você. A maioria das pessoas joga na loteria pensando da seguinte forma: tomara que os meus números sejam escolhidos, tomara que sejam os números premiados. Ou seja, essa mentalidade, ela faz com que você acredite que os seus números precisam estar alinhados com a loteria. Então, nessa mentalidade, você não é a protagonista da sua vida. Você não consegue fazer com que a realidade se curve às suas escolhas. E você já aprendeu aqui no canal que você sim, você é a criadora da sua própria sorte. Então, não importa se você quem escolheu os números ou se foi a máquina, ainda assim, independente de a escolha ter sido feita pela sua mão ou pela máquina, é você quem está escolhendo os números através da sua frequência, através das suas crenças e dos seus paradigmas. Então, o que você deve entender é que a mentalidade deve ser contrária. A verdade é exatamente você alimentar uma mentalidade onde as suas escolhas, elas não precisam estar alinhadas com a loteria que se alinha aos seus números. Então, essa é a verdade, é pensamento contrário. A loteria é que precisa se alinhar a você. Quando você escolhe os seus números, você não está tentando adivinhar nada, você está declarando, decretando e escolhendo para o universo a realidade em que os seus números são os escolhidos, para a sua frequência então se alinhar a essa realidade. Então, você não está escolhendo, adivinhando números, você está determinando que aqueles números é o que serão os números vencedores. Quando você cultiva esse tipo de mentalidade, quando você decreta e vive com esse tipo de sentimento e de certeza, aí você ganha na loteria. Então, a primeira virada de chave para que você modifique é você entender que não é você que se alinha aos números da loteria. Você não precisa adivinhar. Você coloca os números que você quiser e o alinhamento, o curvamento da realidade é com relação a você. É a loteria que vai se curvar àquilo que você escolheu. Por quê? Porque aquilo que você vive como uma verdade inabalável, sem ansiedade, sem angústia, sem medo, é aquilo que se torna realidade. E a outra coisa que você deve entender é que toda vez que você joga na loteria, você joga então com o sentimento correto ou com o sentimento errado. Então vamos entender. Se você tem um detalhe crucial a ser observado por você, se você nunca vai à loteria com a certeza inabalável de que aqueles são os seus números são os números vencedores e de que você está ali apenas alinhado à riqueza, à abundância que já te pertence, se você não vai com essa certeza dali ser uma ferramenta que te conecta à abundância que já faz parte da sua vida, se você vai com um sentimento errado de que você precisa ganhar dinheiro, de que você precisa de desespero, de necessidade para pagar, por exemplo, alguma dívida, o que acontece é que literalmente você está enviando desejo, escassez. Quem tem desejo não tem, quem não tem está escassa, está carente daquilo. Então, por vibração, só pode voltar do contrário. Então, quando a pessoa ela quer ganhar na loteria, ela não ganha, porque esse sentimento de querer não te conecta àquilo que de fato você já está vivenciando como realidade. Você precisa sentir primeiro para que depois aquilo se manifeste e não o contrário. Entende? Então, se você enviar a escassez, você literalmente está sabotando a sua possibilidade de fazer com que a realidade se curve à sua escolha. Então, o primeiro alinhamento para ganhar na loteria é a mentalidade. Você não se adapta à loteria, é a loteria que vai se curvar a você a partir dessa mentalidade, das crenças que você tem que fundamentam essa certeza. A segunda é o sentimento de que aquilo já te pertence. Aquilo é apenas a loteria, é apenas uma ferramenta que te conecta à riqueza que já é sua. Você não quer, você já tem.
Entende isso? A outra coisa é que você precisa analisar as suas crenças limitantes, os seus paradigmas, que nada mais são do que o conjunto das suas crenças. Então, não adianta você vibrar, falar que você está vibrando na riqueza, se no fundo você tem crenças conflitantes sobre o dinheiro. Por exemplo, vamos observar 4 exemplos aqui de crenças limitantes que sabotam qualquer pessoa de atrair a riqueza. Por exemplo, pessoas que pensam que todas as pessoas que têm dinheiro, quem é milionário, bilionário, quem é rico, são pessoas, então, sem escrúpulo. Então é ruim, porque se você acha que você tem caráter, então você está se desalinhando, porque você associou o dinheiro à falta de quê? De caráter. Uma outra crença limitante: dinheiro é sujo. Né? Se você acha que o dinheiro é sujo ou que corrompe as pessoas, é uma crença limitante que te afasta da sua riqueza. Se você tem a crença limitante também de que você não quer pagar muitos impostos, porque quem tem muito dinheiro tem que pagar muitos impostos e você não quer. Isso é uma crença limitante, na verdade também não é inteligente. Qual é o problema de você pagar impostos se você tem dinheiro suficiente para isso e ainda para usufruir de uma vida de fartura, de prosperidade, de riqueza, de glória? Não tem nenhum problema, mas tem gente que tem esse nível de mentalidade. Se você acha que pessoas com dinheiro só atraem pessoas interesseiras e você quer ter amigos genuínos, uma outra crença limitante. Se você acha que você não é bom o suficiente para lidar com tanto dinheiro, uma outra crença limitante que te impossibilita a ganhar dinheiro. Se você acha que você é uma pessoa indigna de receber dinheiro, talvez porque você tenha cometido aquilo que você acredita serem pecados. Então, uma outra crença de falta de merecimento, de não permissão. Se você acha que você não pode ultrapassar o teto financeiro que os seus parentes ultrapassaram, uma outra crença limitante que te impossibilita ganhar na loteria, ou se você ganhar, você perderá, se auto-sabotará, porque a crença de falta de permissão para receber, de falta de merecimento, fazem com que você ou não ganhe, ou se ganhe rapidamente você perca. Então você precisa entender quais são as suas crenças limitantes e se você tem crenças, se você tem bloqueios que são conflitantes com uma pessoa que é rica, que é abundante e que é próspera. Outra coisa que você, quando percebe, todas as pessoas que ganharam prêmios na loteria muito grandes, assim, prêmios enormes, eu vou trazer aqui 2 exemplos de prêmios absurdamente altos, elevados no exterior. Todas as pessoas disseram que elas estavam numa frequência, naquele momento da vida dela, de muita alegria, mesmo quando as situações não eram as melhores, porque elas ressignificavam tudo para a sua evolução, elas ressignificavam tudo aproveitando aquelas situações, porque sabiam que estavam lapidando aquilo que o espírito, que elas como ser humano precisavam lapidar. Então não viam como prejuízos, viam então como desafios para a lapidação da sua própria personalidade, para a lapidação da sua própria identidade, e se mantinham em alta frequência. Como é que você acha que você ganharia na loteria estando deprimida? Não tem como, porque você não está alinhada à vibração da loteria. Então, quer se alinhar com a vibração da loteria, você precisa necessariamente mudar a mentalidade, como falamos aqui inicialmente. Precisa entender as suas crenças limitantes relacionadas a dinheiro para que você possa se desbloquear. Você precisa estar numa frequência de amor, de paz e de alegria. Então, se você tem pessoas que você não consegue perdoar, esse é o momento. Libere perdão para você e para as outras pessoas, para que você possa se alinhar à frequência do amor, à frequência da riqueza, à frequência da harmonia, que vão ser nessas frequências que você vai ativar, então, a loteria. Uma outra também dica que é super importante é: tudo aquilo que você quer, você não deve contar para outras pessoas, exceto quando essa pessoa não apenas quiser te ajudar, mas ela de fato puder te ajudar e vai te ajudar. Do contrário, você não compartilha, você só compartilha com Deus. Como aqui no caso é uma loteria, se você não estiver fazendo então um prêmio, um bolão, você não deve compartilhar isso com ninguém, ok? Nem compartilhar o seu desejo de ganhar.
Para quê? Para que você então não tenha a influência da energia de outras pessoas e até mesmo da inveja e da autossabotagem, ok? De uma outra pessoa, pessoas próximas, ok? Quando a gente pensa em traição, a gente deve lembrar que para que você seja traído significa que a pessoa tinha algum nível de proximidade com você e algum nível de confiança, porque se não tivesse confiança da sua parte, não era traição. Então, lembre-se que traição existe e aprenda a viver sem esse tipo de inocência. Aprenda a viver com esse nível de discernimento. Dessa forma, você aumenta as chances de você ganhar na loteria absurdamente. Vejo você no próximo vídeo. Um beijinho, se inscreva no canal Escola Eu Sou, porque temos vídeos diários todos os dias. E no meu outro canal, Escola Eu Crio a Minha Própria Sorte, que também é um canal complementar, e você vai usufruir da meditação para dinheiro em 24 horas, que vai ser lançada hoje. Um beijo!